tema da mensagem de hoje é filhos rebeldes. De quem é a culpa? Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Crianças, vítimas ou culpadas? Estamos diante de uma questão polêmica. Você viu aí que esse educador, ele disse que é difícil você chegar para uma criança numa sala de aula e dizer assim: senta aí, fica quieto. Aonde está o seu material? Desliga o celular, vai jogar fora esse chiclete. Se em casa não há esta correção. E como ele disse, olha, não voltando ao passado, mas na minha época, chegávamos num restaurante, meu pai dizia: senta aqui. E ele sentava. Eu já vi, amado, que eu trabalhei em restaurante muitos anos, restaurantes normais, restaurantes de hotel, criança fazer o maior estardalhaço porque ela queria sentar num lugar e o pai mandou sentar no outro. E o pai e a mãe, com vergonha do escândalo que a criança estava fazendo, resolveu deixar. E muitas vezes a criança, ela entende isso, que se ela fizer choro, se ela, bater o pé, ou se ela peitar o pai e a mãe, às vezes por conta do ambiente que está, elas vão ter autoridade. Isso nos dias de hoje. Eu me recordo quando a primeira vez que eu fui tentar fazer isso, quando era criança, eu tomei um pescoção da minha mãe e nunca mais eu quis sair batendo o pé. E nem por isso fiquei revoltado, virei bandido ou virei nóia. Sabe, irmão? A filosofia hoje é não pode tocar, não pode bater. Eu também sou contra bater. Sabe? O bater do espancar. Mas muitas vezes, o pai que puxa a orelha do filho, e que chacoalha na hora certa, ele entende quem é que tem autoridade. E essa autoridade não é mostrar quem manda, é mostrar que realmente ele está sendo cuidado. E o melhor para ele é assim. Quem é culpado pela existência de filhos problemáticos? A culpa tem sido atribuída a vários fatores, amado. Antes de redigir essa mensagem, e além de muitas pesquisas bíblicas, foram ouvidas pessoas de diferentes classes sociais. Alguns até responderam ser a sociedade a culpada. Muitos afirmam ser os pais ou até mesmo a família. E outros talvez não tiveram resposta. Mas o problema existe e requer uma análise profunda nas dificuldades que afetam o nosso dia a dia. Afeta os nossos lares. Afeta pais, afeta adolescentes. E eu quero colocar aqui o primeiro, o conflito de geração, o lar de hoje. Parece filho da Dilma, não é? Imagine, uma mãe, o que eu vou falar aqui nada pessoal, tá? Uma mãe do cabelo vermelho, metida a roqueira, ela cria um filho nesta condição. Ela vai ter um filho, a mesma imagem e semelhança, não é? A expressão roqueiro aqui, nada contra o rock, também nada a favor. Mas é só para que vocês entendam. Às vezes a pessoa em casa, ela tem uma conduta deturpada. É um pai e mãe liberal demais. E vão gerar filhos à semelhança deles. Não é verdade? E aí então começa a ter o conflito de gerações. Muitos, amados, mudou a estrutura dos lares. Se tornaram modernos. Pelo menos em 3 pontos são bem conhecidos. Letra A, o amor está esfriando. Tem pais que já não suportam mais a rebeldia dos filhos e começa a esfriar. Os filhos, quando os pais são muito duros demais, também passam a deixar de amar. O pai e a mãe, eles têm que ser igual. Eu conheci uma família que até hoje os filhos amam o pai. E entre parênteses, odeia a mãe. Por quê, pastor? Porque o pai sempre pagou de bonzinho. Chegava em casa do trabalho e dizia: eu não vou bater, eu não vou fazer nada, eu não vou reclamar, você é a mulher, você é a mãe, você que se vira. E ela sempre fez tudo sozinha. E no final da situação, ela se tornou a megera da situação.
Este lar, ele precisa de libertação. Porque não pode trazer fardo para um e menos para outro. A fase de educar, ela precisa ser de ambos, para que ambos tenham a mesma qualificação. Amém? O casamento por si já é uma sociedade complexa. Infelizmente, no nosso país e no mundo já está em crise. Às vezes, se o dia não foi bom para um dos membros dessa família, para um dos cônjuges, é certo que será ótimo aquele dia para um grande bate-boca. Amém? Falta de amor. O amor está esfriando. Letra B. O sustento da casa está cada vez mais problemático. Se o dinheiro falta, a confusão está armada. Quando sobra, também. Porque fica a briga com o que vai gastar. Hoje em dia, amado, nós estamos caminhando para o final. Preste atenção. Antigamente não tinha televisão 4K, Full HD, não tinha celular, não tinha smartphone. Antigamente não tinha toda a tecnologia que tem hoje, carros cada vez mais modernos, sabe? Roupas até estão sendo criadas feitas com infravermelho longo. E uma série de modernismo. Que isso faz com que enche os nossos olhos e nós então começamos a querer obter. Os nossos filhos, ver os outros filhos. Antigamente, a gente ganhava, eu falo da minha classe social, não falo, eu sei que tem pessoas, na minha época era muito bem de vida, mas os brinquedos que a gente ganhava era no final do ano, quando a empresa do pai dava, sabe? Ou quando a prefeitura dava. E tinha que cuidar daquilo, porque se não cuidasse, ficava sem. Sabe, irmão? Carro eu fui conhecer quando meu irmão mais velho comprou um Opala. E quantas vezes eu queria lavar o carro todo dia só para poder entrar dentro do carro e ficar brincando de dirigir. Hoje em dia os nossos filhos têm tudo. E se acham revoltados dizendo que não tem nada e sempre querem mais. Aí os pais têm que trabalhar cada vez mais cedo, né? A mãe tem que trabalhar não sei quantos anos da vida, o pai também. E nós temos visto casos de família que o pai trabalha, a mãe trabalha e os filhos ficam sozinhos em casa, fazendo sabe Deus o quê? Para quê? Ah, porque eu quero ter uma casa, porque eu quero ter uma roupa melhor, porque eu quero ter uma casa melhor. É melhor você não ter nada e você ter os seus filhos, do que a sua casa ser um luxo, ser um império. E os seus filhos estão se perdendo na frente da televisão, na frente da sociedade, ou você não sabe quem é que está entrando dentro da tua casa. Sabe, irmãos, a gente vê casos de filhos no Facebook, que eu falo, meu Deus, aonde está o pai e a mãe dessa criatura que não está vendo isso? E a gente que está de fora está vendo o caminho que está traçando. Os coitados estão trabalhando. Mas aí eu começo a fazer a pergunta, até onde é bênção esse trabalho? Até onde é bênção cada vez mais o casal está, sabe, ficando até tarde em casa. Perdão, no trabalho. Aí chega em casa, vai ter que lavar, passar, cozinhar. Quando não, fica brigando com os filhos para fazer. A vida inteira nunca ensinou e agora quer que aprenda da noite pro dia. E ao invés de ser bênção, só começa a ser cobrança e começa a ter contenda. Aí sabe o que cria? Letra C, filhos sem afetos. A convivência dos pais com os filhos é cada vez menor. Quantas vezes o pai sai de madrugada para o trabalho e só volta à noite? Quase não convive com os filhos. A mãe, como eu disse, é obrigada a trabalhar fora, porque precisa ajudar o marido. Deixa eu te falar uma coisa que aos seus ouvidos vai soar como machista, não é. Antigamente quem trazia o sustento para dentro de casa era o homem. Com a modernidade da mulher querer ser igual ao homem e quer trabalhar e quer fazer todas as coisas, eu até admiro quando se há possibilidade. Mas eu acho assim, casou, não tenha filhos então. Porque se tiver, se prepare para cuidar deles, porque isso é o que Deus preparou para você, mulher. Ou então, forme-se, vai fazer faculdade, vai se formar financeiramente, para depois pensar em ter filho. Porque a gente conhece pessoas que entrou na faculdade já depois dos filhos grandes. É um direito da pessoa? É. Mas 90% dos casos, os filhos se perdem. Filhos que estão na igreja já começam a ter desinteresse. Filhos que estão na escola começam a faltar, a matar aula.
Eu me recordo quanto a minha mãe sofreu quando nós éramos criança. Eu tinha uma abençoada de uma irmã minha, hoje ela é crente, mas o que ela matava a aula não estava escrito. Por quê? Porque a estrutura era muito fraca. Eram 8 filhos. Uma mulher sobrecarregada que tinha que trabalhar o tempo inteiro, não tinha como estar cuidando. E sabendo, muitas vezes minha mãe levava minha irmã até a porta da escola. E ela pulava o muro e matava a aula. Já não sabia mais o que fazer. Aí minha mãe falou, bom, eu vou mandar para casa de uma tia minha lá em Andradina. Lá ela vai ficar longe das colegas, vai ficar longe de todo mundo. Chegou lá, ela colocou um primo meu a perder. Ele não matava a aula, começou a matar. Porque é a companhia, irmão. É a companhia. Graças a Deus a história se passou. Hoje ela é fiel no Senhor. Os filhos estão na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas eu sei o quanto a minha mãe sofreu. E eu também, né? Porque eu era um menor, então eu tinha que ir atrás. E não ia não para ver. Sabe? Então, filhos sem afetos. Filhos que não têm a atenção do pai. Eu vejo pelo meu neto. Sabe? Um casal que teve filho tão cedo, com 20 e poucos anos, não tem estrutura para ter filho. E eu reparei o dia que eu estive lá, ele na minha casa tem toda a atenção, porque nós somos adultos, temos todo o tempo para dar para ele, a Giovana tem, a pastora tem, eu tenho, toda a atenção. E quando ele chega lá, ele se depara com isso, porque ninguém ouve. E fica pai, mãe, vó, vô. Cala a boca, moleque, vai para lá. Não tem atenção, não tem tempo. E é esta fase que nós precisamos, sabe, irmão? Mostrar que nós somos filhos. E mostrar que somos pais. E para você ser pai, você tem que mostrar primeiro que você também um dia foi filho. Esse afeto que nós precisamos passar. Afeto não é aquela pessoa que só fica abraçando, dando beijinho, sabe, passando a mão na cabeça. Eu sou uma pessoa um pouco rígido para isso, não porque eu quero, é porque eu sou assim. Às vezes o meu abraço é mais uma brincadeira do que até mesmo um abraço e um afago. Eu sei que esse é um erro meu. Mas tenho essa dificuldade. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza. Que os nossos olhos estão nos nossos filhos, aonde eles estiverem. 2. Como são os filhos? Qual é a personalidade dos filhos? É fruto, amado, de uma carga variada de influência. O meio que se formaram, a herança paterna, as influências externas. Essa é uma especialidade do pecado original. Que por muitas vezes, como cristão, nós nos livramos. Mas pela conversão e pela misericórdia de Deus. Assim nós encontramos, letra A, filhos rebeldes. Sabe quem são os filhos rebeldes? Às vezes a palavra rebelde soa uma série de coisas. Filhos rebeldes estão sempre de mau humor. E criando conflito com os pais e irmãos. Às vezes, você olha para ele e diz, não, meu filho não é rebelde. Porque ele não faz isso ou aquilo. Não faz como a irmã do pastor que pulava o muro e matava a aula. Não tem esse tipo de rebeldia. Mas o que caracteriza a rebeldia é o mau humor, é a briga, é a contenda dentro de casa, é o confronto. Sabe? Logo cedo na vida, arruma alguns colegas e se enturmam. Não tem hora para sair nem para chegar em casa. E às vezes bate no peito dizendo, eu já sou de maior, pai, eu faço o que eu quero. Eu sou como a Bíblia diz, enquanto estiver debaixo do meu telhado, tem que comer da água que eu dou e da comida que eu sirvo. Porque um dia, aos jovens que aqui estão, terão filhos. E com vocês será a mesma coisa. Amém? Nós devemos amar. Mas não devemos deixar que os filhos, principalmente na fase de criança, de 6 até 12 anos, que é uma fase de formação de caráter, seja deturpada. Só que depois dessa idade também entra na pré-adolescência e logo em seguida a adolescência, que é difícil. Letra B.
Filhos desobedientes têm por hábito contrariar, a vontade dos pais em quase tudo. Não em tudo, porque eles tentam disfarçar, mas em quase. Não acatam a autoridade dos pais, não acatam suas ordens, sempre fazem o que querem. Eu citei isso logo no começo. A criança fez um estardalhaço no restaurante, até que foi feito exatamente como ele quis. Eu acho que você já viu isso no supermercado, no posto, que dá vontade de chegar lá e bater na mãe, não é? Você não tem juízo, não? Como é que você deixa uma criança desse tamanho dominar? E domina, irmão. Eu já vi mãe sentar e chorar, porque o filho estava fazendo escândalo, estava fazendo um estardalhaço, e ela morrendo de vergonha, mas não sabia tomar uma atitude, porque perdeu as rédeas logo no começo. Quando eu falo em perder a rédea, eu não falo em espancar, irmãos. Eu não falo em bater. Meu pai nunca bateu nos filhos, com uma exceção. O único que apanhou fui eu. Verdade. Apanhou não, eu levei um tapão no ouvido, caí lá do outro lado e eu achei até engraçado no dia. Ele não tinha esse costume de bater. Ele dizia que ele não sabia bater. Meu pai queria bater no filho, acho que ele pensava que era um homem e queria dar soco. Então ele não batia, quem fazia esse papel era minha mãe, muito bem, né? Muito bem, obrigado. Sabia fazer direitinho a lição. Mas meu pai, bastava ele olhar e a gente entendia o que ele queria dizer. Minha mãe às vezes tinha que olhar 2 vezes. Mas na segunda, ela já olhava dizendo, se você não parar, eu vou te bater aqui mesmo, na frente de todo mundo. Aí por livre e espontânea pressão, a gente parava. Mas havia isso, irmãos, que hoje em dia não há mais. Sabe? Filhos desobedientes. Como está essa frase? A mãe está com megafone falando com a filha e ela está mexendo no celular, ouvindo música, nem aí pro que ela fala. E às vezes nós achamos isso bonito, vemos isso em filmes, em novelas, e começamos a declarar que hoje em dia é assim. Se está assim a tua casa precisa de libertação. Letra C, filhos respondões. Será que tem algum aqui hoje? Discordam de tudo. E às vezes, gratuitamente. São turrões. Outros agridem com palavras que humilham, ferem, xingam e discutem. Muitos assumem uma posição política contrária à da família, o que se torna um motivo mais para a desavença. Amém? Não dão ouvido. Não querem saber. Letra D, filhos agressivos. Normalmente são indelicados, batem nos pais, batem nos irmãos, quebram objetos, são de estupim curto e a qualquer contrariedade explodem. Quando chega em casa, tudo fica tenso e quando sai é um alívio. É triste, mas é verdade. Não sei se vocês ouviram a história daquela mãe que acorrentou o filho e foi trabalhar. E aí denunciaram, falaram que ela não podia fazer aquilo, tal. Ela disse, olha, se eu não acorrentá-lo, ele vai usar drogas e com certeza ele não tem dinheiro para pagar, ele vai morrer. Se eles quiserem soltar, vocês soltem. Mas a responsabilidade é vossa. Aí ficaram, enrolaram, né? A mídia continuou e abafou o caso. Sabe, irmãos? Porque filhos agressivos, muitos são um doce de pessoa. Infelizmente, por conta da droga, isso tem causado grandes transtornos. Mas a culpa é de quem? Será que a culpa é dos filhos? Será que a culpa, amado, é só deles que são rebeldes, são eles que são agressivos, são eles que são desobedientes, são eles que são um monte de coisa? A culpa é da nossa geração, que achamos que não deveríamos ser antiquados como os nossos pais. Achamos que deveríamos mudar, porque hoje em dia é diferente. Só que a Bíblia sempre foi contrária a essa modernização. A Bíblia sempre ensinou, dizendo, ensina o teu filho o caminho que deve andar. O caminho que deve andar, independente de ser cristão ou não.
É o caminho que é correto. Mas às vezes nós não queremos contenda, porque ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai bater o pé. Quando ele é adolescente, ele vai começar a fazer um monte de coisa, vai dizer que está revoltado. Irmãos, esse é um problema seu, que o Senhor te deu para resolver. E naquele dia, diante do Senhor, não adianta você dizer, olha, meu filho era rebelde, por isso que ele está na condição que está. Eu já vi situações de filhos que a mãe tentou corrigir e o pai passava a mão na cabeça ou vice-versa. Mas a melhor coisa para isso, a melhor opção, sabe o que é? O tempo. Porque um dia esse filho ele vai ter que morar com um pai que passou a mão na cabeça ou com a mãe. E aí ele vai mostrar a cobra que o mesmo criou. E a pior coisa, amado, é quando a gente tem a certeza que se está daquele jeito é porque nós temos algum tipo de culpa. Letra E. Filhos preguiçosos. Esse coitado não pega nem um garfo para comer. Pedindo a Deus que esse fio do macarrão seja inteiriço, para que ele não tenha que procurar outro. Quantas vezes nós temos visto isso? Dizendo, mas ele não arruma emprego, pastor. Não, ele é preguiçosão, mas é porque ele fica o dia inteiro jogando videogame, é assim mesmo. Culpado é os pais que ficam dizendo, vai, isso mesmo. Se não tem jeito, você não quer estudar, então não estuda. Você não quer trabalhar, então não trabalha. Você não quer fazer nada, então fica aí dentro de casa. Uns diz assim, é melhor estar em casa nesta condição do que na rua. Eu não sei o que é pior. Não é verdade? Enquanto tem um papai e a mamãe para sustentar isso aqui, muito bem, mas um dia pai e mãe morrem. Não é verdade? Eu morei em Diadema, amados, ali no centro, próximo ao Jardim Rosinha, e a minha casa era um sobrado geminado, e que tinha um rapaz, quantas noites eu passei acordado, Marcelo o nome dele, né? Porque ele ficava ouvindo rock, e era rock pauleira, tipo AC/DC, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, essas coisas assim bem suave. E era a noite inteira usando droga. E a mãe dele, às vezes, ela ia em casa e chorava, pedia oração, dizendo, olha, mas a culpa é minha. Porque quando ele era adolescente, ele ficou sem pai, e aí, para que eu pudesse cobrir a falta do pai, tudo que ele pedia eu dava. Ele queria uma bicicleta, eu dava, ele quebrava a bicicleta, eu ia, eu comprava outra. Ele quebrava, eu comprava outra de novo. Porque eu podia, mas hoje eu sou velha, estou aposentada. No começo, quando eu me aposentei, eu tinha um bom salário, mas de toda essa mudança de moeda, hoje eu ganho muito pouco, e ele até hoje não trabalha e eu tenho que sustentar as drogas. Irmãos, fora do que ele batia nela, às vezes a gente estava do lado, ouvia os gritos dela, chamava a polícia e não resolvia nada. Finalizou. Ela morreu. O dia que ela morreu, um dia antes, nós oramos por ela e fizemos o apelo, ela aceitou Jesus. Glória a Deus. Cremos que ela foi salva. Mas aí logo passou-se o tempo, nós mudamos de lá, porque eu não suportava aquele local. Foi quando viemos aqui para o Caema. E ficamos sabendo que ela morreu, enfim. Ele continuou na casa, até que ele vendeu tudo que tinha dentro de casa. Porque ele nunca trabalhou. Nessa época ele já devia ter uns 35, 36 anos. Nunca trabalhou. E ele queria mais, era dinheiro fácil. Ele não tinha profissão, ele não tinha estudo, ele não tinha experiência de nada, ele não sabia nem trabalhar de servente de pedreiro. Enfim, amados, um dia eu estou lá em Ilha Comprida. Nós fomos para dentro da ilha, bem próximo de Cananéia, uma cidadezinha pequena, um bairro pequeno, chamado Pedrinhas. Lá onde o mundo fez a volta. Quem eu encontro lá? O Marcelo. Um lugar muito bonito. A Irene e o Ronaldo estiveram lá conosco, né? Mas o que tinha de pernilongo, aquele mosquito pólvora, tudo quanto é raça de mosquito. Ele falou, vamos embora logo, senão a gente vai ser comido aqui. De repente, bati no meu ombro, Alexandre. Eu olhei para trás e falei, meu Deus, quem é? É o Marcelo. Marcelão. Tá lembrado, não?
Ô Marcelão! Tudo bem? Tudo. Então, rapaz, você soube, minha mãe morreu, soube. Pensei comigo, quem devia ter morrido era você, mas tudo bem, ela que morreu, tadinha. E aí, o que você está fazendo por aqui então, rapaz? Eu tive que vender tudo lá, os negócios errados, deu. Aí eu estou morando ali, mostrou uma tapera que ele estava morando. Sei lá o que ele estava fazendo, que também não me interessou saber. Mas naquele momento eu vi que não adianta, aqui você faz, aqui você colhe. Sabe? O que adiantou aquela mãe, que Deus a tenha, porque aceitou Jesus e tomara que foi salva, mas com certeza naquele dia, sabe? Diante do Senhor ela vai ter que prestar conta, porque a vida inteira ela tentou cobrir carinho com presentes. Ela tentou comprar, e era um homem preguiçoso, de 30 e poucos anos, que não sabia fazer nada. Tinha uma filha, era casado, mas batia na mulher, a mulher processou, enfim, era só derrota. E às vezes nós olhamos um caso como esse, já vi muitos casos de pais falar, pastor, onde eu errei? Eu falo, não pergunta não. Pergunta não, porque você sabe onde você errou. Às vezes a gente não quer trabalho, não queremos problema. Você está ensinando o filho a comer legumes, e ele bate o pé dizendo que não quer comer. E você, eu não vou brigar, então não briga. Lá na frente, ele vai ter um problema de saúde por conta que você não insistiu. Sabe, irmão? Então nós queremos culpar os filhos, queremos dizer que eles que são rebeldes, é porque é a tendência que é assim, é isso, o assado. Nós devemos fazer uma revisão. Amém? E os preguiçosos são aqueles que cumprem às vezes até as suas tarefas, mas não estudam, não quer saber trabalhar, não quer nada. Letra F, filhos delinquentes. Desvia-se dos padrões morais da família, envolve-se com namoros escandalosos. Esse Marcelo era um que levava a mulher para dentro de casa com a mãe lá dentro e pintava o set, virava no Satanás lá dentro. E a mãe dele falava que às vezes ela ficava com vergonha, tinha que ir lá e fechar a porta, porque nem para isso ele fazia. Não respeitava ninguém. Muitos mexem com droga, com roubo. São barra pesada. Segundo, problemas externos afetam a harmonia no lar. Entre os problemas externos, vamos analisar a interferência do consumismo e do meio de comunicação no lar. Primeiro, consumismo. Achei muito interessante essa imagem. A mãe com umas sacolas e a filha com umas sacolinhas pequenas. Quem tem dinheiro, é até fácil fazer isso. Não sabe se vai ter dinheiro a vida toda. Mas vamos dizer que sim. O que eu acho engraçado é que a mídia ensina isso. Os nossos filhos estão vendo isso e querem isso. Eu vejo mãe se matando de trabalhar de empregada doméstica para comprar um Nike para o filho que custa R$800. E ele não quer saber se vai faltar em casa ou não. Ele quer. Porque os amigos têm, porque a mídia diz que isso é bom. O pai e a mãe faz uma prestação na Casas Bahia para comprar um iPhone que custa R$3.500 porque o filho quer um iPhone 6. Ela não comprou uma geladeira que custa R$1.200, que a dela está empurrando com o motor. Mas ela comprou um iPhone. Isso é consumismo. A gente só pode comprar aquilo que temos condição, sabe? E às vezes quem estraga os nossos filhos são outros parentes, às vezes avó, tio, tia. Sabe, irmão? Uma coisa que eu aprendi desde cedo, dentro da minha casa foi, olha filho, aqui hoje tem ovo. E se tiver que dividir o ovo em 8, nós vamos comer e vamos ficar de barriga cheia e Zé fininho. Não tem esse negócio, eu não gosto disso. Não gostar, vai ficar sem. Quem já comeu bofe aqui? Muitos não sabem nem o que é bofe. Não é? Quem não sabe o que é bofe, levante a mão. Bofe de boi. A parte do intestino do boi, toda aquela parte. Onde fica, eu não sei exatamente. Mas aquilo, quando você come, parece que está comendo isopor. Põe na boca e fica cofe, 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 cofe. Uma delícia, não pega tempero. Quem já comeu pé de galinha?
Mas faz hoje, bofe e pé de galinha de mistura para ver se seus filhos querem. Não é? Os mais antigos estão acostumados, sabe, irmão? Quantas vezes eu ia na casa dos meus amigos e lá tinha churrasco com as melhores carnes. Eu chegava em casa, não tinha. Mas glória a Deus por isso. Não havia esse consumismo. Nós devemos dar o melhor para os nossos filhos? Sim, quando temos condição. Quando não temos, não vá colocar consumismo, porque lá na frente, se ele não tiver condição de comprar, ele vai roubar. Amém? E a família sofre com efeito negatismo por conta da inflação, do consumismo. E o consumismo, amado, é um flagelo ainda maior. Provavelmente o verbo comprar seja mais conjugado nos lares. Quando a experiência dos filhos não corresponde aos seus anseios, surgem conflitos na família, que por muitas vezes levam a consequências desastrosas. Até mesmo indisposições dos pais contra os filhos, abandono do lar, separação do casal, acarretando para os filhos problemas das mais diversas naturezas. Amém? Letra B. Influência negativa dos meios de comunicação. Isso aqui é uma febre nos dias de hoje, né? Televisão, celular, Facebook, YouTube. A mesma proporção que tem de ensinar, de alertar, também tem de estragar. E nós temos que estar atento a isso. Quantos pais que estão aqui, que estão atentos ao que os seus filhos postam no Facebook? Poucos. Todos. Nós devemos estar policiando? Não, mas não custa nada dar uma olhada. Não é verdade? Principalmente quando se trata de criança. Que hoje em dia tem criança, né, de 3, 4 anos que não sabe nem escrever. A mãe vai e faz um face para a criança. Não sei se vocês viram, tá passando na televisão, o caso de uma criança chamada, acho que Melody. É isso? O pai é um funkeiro. Preste atenção que na entrevista ele diz assim: antes nós cantávamos música gospel. Então entende-se, não sei se ou é simpatizante, ou era evangélico, ou ainda é, né? Não sei. Mas um dia ela cantou o funk, achou bonito, e continuou. E se expôs demais, uma criança de 8 anos, que nem peito tem, mas tinha um bojo enorme, para mostrar que tinha sensualidade. E no show do pai, ela estava fazendo uma dança lá, não sei como que é aquilo, acho que é o tal de quadradinho de 8, de 4, não sei. E estava lá, sabe, expondo. Aonde está a inocência da criança se o pai e a mãe deixam? A culpada é a criança? Não. O culpado é o pai. Por quê? Porque ela olhou para ele que também é funkeiro. Porque ela olhou para a Valesca Popozuda. Ela olhou para A, B e C. E se você vê a voz dela, tem uma voz até bonita, né? Dá até para trabalhar e ser uma cantora, mas já está começando errado. Porque a influência das comunicações é uma interpretação errada da vida, irmão. E isso não leva a nada. Nos dias de Davi, já havia quem afirmasse. Isaías 14:1 diz assim que não há Deus. É o que as comunicações estão criando. Os meios de comunicação estão solopando o alicerce da família. Terceiro ponto. Ponto de vista espiritual. O que precisa ser feito? Aqui reside, amado, o ponto central da questão. Filhos problemáticos normalmente não creem em nada. Até mesmo no meio evangélico. Você vai falar de Jesus para ele e diz que Jesus não existe. Quem é Deus? Você vai fazer uma oração em casa, ele não participa. Antes ele participava, agora do nada ele não quer mais saber. Sabe? Esses são os filhos problemáticos. E esse mal, ele vem campeando, ele vem galgando as famílias. E eu conheço famílias que quando o filho ou a filha chega, se estiver tocando um louvor, diz desliga, baixa, ele não gosta, ela não gosta. Mas por que vai baixar? Não, para não causar confusão, para não causar contenda. Sabe, pai e mãe, que são igual Rebeca, que fez isso com Jacó.
que ficou, sabe, passando a mão no que é errado, e lá na frente quase matou um irmão, mata o outro. Preste atenção, amado. Vista a camisa do evangelho ao qual você foi chamado. Porque Deus chamou a tua casa para ser casa santa. Não importa se teu filho ou tua filha não esteja nesta condição. Não dê nenhuma brecha. Continue na mesma posição. Porque um dia Deus traz ele de volta. Agora, se você fizer ao contrário, o diabo vai te levar juntamente com ele às trevas. Ou você vai ver com os teus olhos ele se afundar ou ela se afundar. Alguns críticos atribuem, sabe, a culpa à igreja, aos pastores, aos presbíteros. Alega até falta de ambiente adequado, de relacionamento, de melhores programas na igreja, ou talvez até de uma excessiva rigidez ou de uma excessiva doutrina. Na verdade, amado, a igreja começa ou termina dentro da tua casa. O seu primeiro sacerdote é o teu marido. O teu primeiro sacerdote é o teu pastor. Não o da igreja, o primeiro é o teu pai. Amém? O pastor é o teu sacerdote espiritual, mas o sacerdote na tua casa é o teu esposo, é o teu pai. Ele é a figura masculina que Deus colocou lá para ser ordem. Ah, mas eu não tenho pai. Meu pai morreu ou separou da minha mãe casou de novo e agora tem um outro marido. Você viu a história do policial que passou? Não era filho, pai e mãe. Não sei se ele não era o pai ou a mãe não era a mãe verdadeira. Mas não interessa. O seu pai e a sua mãe escolheu aquela pessoa. E aquela pessoa que entrou dentro de casa agora é autoridade. Doa quem doer, goste quem gostar. Amém? Eu vou citar um exemplo aqui, me permita, do William. Posso usar teu exemplo, William? O William, quando casou com a Tati já tinha uma filha. E ambos agora têm um filho. Como é o meu caso. Como é o caso de algumas pessoas. Não importa de quem é o marido, né, se é do primeiro pai, do primeiro casamento, mas importa que ele é o sacerdote da casa. Amém, irmão? E tem que ser assim. Amanhã depois o Ricardinho, vamos dizer que casa de novo, tem as duas filhas, que não casaram ainda, que estão em casa, vem uma outra mulher morar. Aí vai dizer, você não é minha mãe? Realmente não sou, mas eu sou a esposa do teu pai, e como mãe aqui, o papel de mãe quem assume sou eu, não é você. Vocês vão ser sempre filhos. É assim que tem que ser. Pela lei, pela ordem dos fatos, os pais têm controle total de assumir ou de responsabilidade, direta ou indireta, até os 18 anos. Depois dos 18 anos, a pessoa no Brasil se torna de maior. Não que ele deixa de ser filho, mas ele já pode caminhar sozinho. Amém? Eu conheço filhos que casam e continuam na casa dos pais, porque é uma família que se dão muito bem. Não deve, não é o correto. O correto é casou, sai. Quem casa, quer casa. Não é? Porque senão vai começar aquela velha história, a sogra não vale nada, o sogro não vale nada. Não é que não vale, é que quando você ouve alguém, né, dizer, olha, aqui pode, aqui não pode, a gente realmente estranha isso. E aí a gente começa a dizer que a sogra ou o sogro que é ruim. Mas não é, porque cada um tem o seu espaço. Assim acontece também nos animais. O galo do terreiro lá, ele chegou, ele é o primeiro. Não vem outro porque é maior, querer dar de valente, não. Porque ali quem manda no pedaço é ele. É assim, amado. Essa é a nossa origem. E muitas vezes tem falhado, sabe? A família em alguns aspectos básicos, indispensáveis na criação dos filhos. Como? Letra A, com a falta de espiritualidade. Uma das coisas que tem faltado. No Antigo Testamento, no sistema patriarcal, cada família se constituía numa congregação onde Deus era servido e adorado. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teu filho, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também não atarás por sinal na tua mão, e te será por frontais entre os teus olhos,
e as escreverá nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Os pais, os patriarcas, chamavam os filhos dentro de casa e ensinava a Torá, era a lei, dentro de casa, para quando eles fossem até o templo, eles já estavam, amados, doutrinados, já sabiam. Nós devemos cuidar das nossas crianças quando sair de casa, dizendo, olha, chega lá, não fica indo no banheiro. Para de ficar toda hora pegando água, para de ficar correndo na igreja, porque senão chegar aqui em casa, o chicote estrala. Não precisa nem fazer, mas ela vai temer. Eu me recordo uma vez a Giovana pequena, correndo para lá e para cá, e nós conversamos com ela, dizemos, olha, na igreja não é lugar de ficar andando para lá e para cá. Não é lugar de ficar correndo. Senão sua mãe vai te levar no banheiro e vai rebocar na parede. Passou, não deu ouvido. E aí ela estava lá, a mãe dela falou, vem aqui, e levou até o banheiro. Só o chacoalhão e aquele olhar bravo, não precisou nem bater. Já começou a se modernizar. Sabe, irmão? E nós temos que fazer isso com os nossos filhos quando eles são pequenos. Ai, pastor, tadinho. Tadinho não, aí aprendeu. E hoje, tenho certeza que vai passar essa mesma educação para os filhos. Se a gente não quer passar vergonha, a gente ensina os filhos em casa. Para quando chegar na rua, eles poderem fazer da coisa correta. Porque eles não têm obrigação de saber se ninguém ensinar. Amém? O cristianismo, amado, é algo que o Senhor trouxe desde os princípios, antes mesmo de Cristo vir ao mundo. O ser cristão, o ser fiel a Deus, é o princípio de Deus para a família. Romanos 16:5 diz assim, saudai também a igreja que está em sua casa. Olha que Paulo fala, saudai também a igreja que está em sua. Saudai a Epêneto, meu amado, e que é as primícias de Acaia em Cristo. Hoje, amado, a falta de cultivo espiritual nos lares, ela está acontecendo porque está corroendo a comunhão da família. Antigamente, não tinha templo, não tinha igreja. A igreja primitiva, né, depois da morte de Jesus, ela nasceu nas casas, eram células. Hoje em dia você vai numa casa, você não ouve mais louvor, você não ouve na hora, sabe? Você não vê, melhor dizendo, na hora do jantar, do almoço, todo mundo sentando junto. Normalmente cada um pega um prato e vai para frente da televisão. Ninguém ora, ninguém fala mais nada, não tem comunhão. Porque esse papel é da igreja, mentira, esse papel é da casa, é do pai e da mãe. Ensinar os filhos o caminho que devem andar. Porque se a tua casa precisa ir bem, esse princípio tem que vir dos pais. Não adianta você chegar em casa e falar, ó, você viu o que o pastor falou? Não adianta se você não for testemunho da tua casa. Aí o filho vai dizer, pai, realmente o pastor falou, mas você também não faz. Ele está mentindo? Não. Porque não há testemunho. Se não há testemunho, senta com o filho e fala, olha, vamos fazer a coisa certa? A partir de hoje, a gente não fazia assim. Vamos começar a fazer? Antes mesmo de cobrar, ensina. E aí sim, a bênção de Deus estará na tua casa. Letra B, falta de ensino. Provérbios 22:6 diz assim, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Os pais crentes, amado, precisam dizer aos seus filhos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muitos não ousam dizer isso, porque em casa fala palavrão. Em casa são os primeiros a ficar assistindo alguns programas como Pânico, né, que não tem nada de santo. Algumas situações, sabe, como às vezes você olha para a criança, pede para ela cantar um louvor, ela não sabe, mas qualquer música do mundo, internacional, nacional, ela sabe na ponta da língua. Você fala, onde você tem ouvido isso? Ah, eu ouvi na escola. Será? Será que quando está ouvindo no celular, você vai lá e olha o que eles estão ouvindo? Um dia eu peguei a minha filha Giovana com música no mundo do celular, ficou 3 meses sem o celular. Eu falei para ela, da próxima vez eu não te devolvo mais. Porque eu não gasto dinheiro para você ficar fazendo isso. Eu não vou dizer que é influência de ninguém. É porque vê os outros e quer fazer. Eu também já fui assim, você também já foi assim.
Então ensina o caminho que teu filho deve andar. Amém, irmãos? Não afasta, se preciso for, a vara. Letra C, falta disciplina. Primeira vara da infância e da juventude, minha mãe que era juíza. Você já viu essa frase no Face, não já? Essa é a primeira vara da infância. Juíza, chamava-se Dona Ana. Vocês já apanharam de palmatória? Eu já. Já apanhou de fio de ferro? Eu já. Mas antigamente era assim, irmãos. Minha mãe, ela tinha uma palmatória, aí eu e a minha irmã, que era muito perturbado, queimamos a palmatória, jogamos no fogo. Aí ela arrumou, hoje em dia não tem mais, mas aquelas escovas de escovar sapato, sabe, de dar brilho? As de hoje é uma madeirinha fina, de antigamente era peroba. O negócio, quando dava na mão, era terrível. E mesmo assim, irmãos, mesmo assim, nós continuamos amando a nossa juíza, porque sempre nos ensinou da maneira correta. E na época não éramos cristãos. Se fôssemos, com certeza muitas coisas, né, não passaríamos. Este é o elemento, amado, indispensável para a construção da obediência dos filhos. Provérbios 22:15 diz assim: a astúcia está ligada ao coração da criança. A estúcia está ligada ao coração de quem? Não é da mãe? Esta estúcia está no coração. Está ligada ao coração. Mas a Bíblia diz que a vara de correção vai afugentará dela, vai tirar esse sentimento. Porque é natural que quando criança nós temos. Amém, amado? Provérbios 23:13 diz: não retire a disciplina da criança, pois se futigares, com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha a sua mãe. Provérbios 29:16. Quando os ímpios se multiplicarem, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e ele te dará descanso e darás delícia à tua alma. Provérbios 29:16. Já foi. Efésios 6:1. Vós, filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Nós temos visto muitos jovens morrer hoje. E perguntamos: Senhor, por que tantos jovens estão morrendo? Por falta de obediência. Não obedece pai e mãe, vai ter que obedecer polícia. Não respeita pai e mãe, vai ter que respeitar a polícia. Não aceita carinho de pai e mãe, normalmente são agregados ou até mesmo adotados por traficante. E infelizmente, muitos têm morrido pela desobediência na família. Filhos problemáticos, amado, são na maioria das vezes frutos de uma rejeição involuntária, talvez deliberada dos pais. Mas duas propostas de solução para o problema entre pais e filho. Primeiro, diálogo. Repita comigo: precisamos ter diálogo. Se não houver diálogo, não há cura. Amém? Tem aqueles que dizem: não, a cura é na vara. Nem sempre. Às vezes o bater piora a situação. A criança, amado, ela tem até uma certa idade para apanhar. A verdade, ela não precisaria apanhar nunca, se ela fosse obediente. Não é? A gente imagina assim: precisa de diálogo. É claro, quando não há diálogo, a prisão, a cadeia. Assim é a sociedade, não é? Imagine você você acha que o governo gostaria de gastar quase R$4.000 para manter um preso na cadeia? Custa de 4 a 4,5, pelo menos é o que dizem, não sei se isso confere. É isso, Júlia?
essa média? De 4 a 4.500 reais se gasta para manter um preso. O governo, às vezes nós imaginamos assim, poxa, quantos milhões? Mas vai fazer o quê? Vai matar todo mundo? Igual aconteceu lá no Carandiru? Não. Mas o correto seria, eles vão, ficam presos, lá eles se comportam, lá eles aprendem uma nova ordem, e aí então saem de lá totalmente restaurados. Infelizmente não é isso. Não é? Infelizmente lá é uma faculdade para aqueles que são meia boca se tornar PhD. Mas, amado, essa é a nossa realidade. Eu não posso olhar para isso e achar que isso é normal, que os últimos dias é assim mesmo. Quem ordena na minha casa sou eu, quem quer o melhor dos meus filhos sou eu, quem quer a bênção na minha família sou eu, então é você que tem que se posicionar. É muito fácil culpar os filhos, dizer que eles são rebeldes, dizer que é a natureza deles, dizer que puxou o pai, a mãe, a tia, a avó. Muitos falam, deve ter puxado aquele infeliz do teu irmão. Sabe? Começamos a colocar culpa em outros, quando na verdade a culpa é nossa. Porque deixamos de falar, porque não queríamos contrito, não queríamos contenda. Amém? Segundo e último, a oração. Tanto nos casos que possamos julgar fáceis, como nos casos mais difíceis, a intercessão, a oração é a resposta de todas as coisas. Amém? Eu tive um irmão que faleceu recentemente. O apelido dele, a gente chamava ele de Mazinho. Ele veio para a igreja, se converteu, né? Vai fazer 2 anos que ele faleceu. Mas nós sabemos, amado, quanto trabalho aquele meu irmão deu. Bebia, chegava em casa, era uma briga, era uma contenda. Mas será que a culpa foi dele também? Ele viu a vida inteira meu pai fazendo isso. Quantas vezes meu pai chegava em casa querendo bater na minha mãe? A gente era criança, via toda a situação. Quantas vezes a minha mãe chegava, meu pai bêbado, e isso é uma realidade. Ela ia, colocava o prato dele, porque minha mãe acostumou todos nós, né? Hoje não, todo mundo casou, mas enquanto éramos filhos lá dentro de casa, ela colocava o prato de todo mundo. Ela ia colocar o prato do meu pai. E ele, para arrumar confusão, ele dizia que estava salgado, ele dizia que não estava bom, e aí faltava, tinha pimenta demais, ou pimenta, enfim, ele sempre arrumava uma contenda. Isso foi por anos. E eu via meus irmãos falarem que eles jamais fariam isso. Imagina, eles não queriam isso para a vida deles. Mas preste atenção, amado. O que é uma pessoa viver sem Jesus? O final dos meus 2 irmãos foi o alcoolismo, porque eles não tinham Jesus. Esse meu último irmão que faleceu agora, ele aceitou Jesus e morreu salvo. Mas já quando ele estava no estágio final. E ele dizia, eu sei que eu não vou sair daqui, que eu vou embora. Mas eu estou sofrendo aquilo que eu plantei a minha vida inteira. Então, infelizmente, é muito triste, sabe? Quando a gente vê por que era assim, por conta do passado. Eu me recordo quantas vezes eu era criança, muito pequeno, às vezes estava dormindo, cochilando, quando acordava era aquele tumulto, ela que era gritaria. Isso era dia sim, quase não, dia 2. Dia 1 sim, dia 2 também, dia 3 não, dia 4 e 5 também. Eu sei que a minha mãe fica triste quando a gente toca nesse assunto, mas é uma verdade, irmãos. A gente precisa, sabe, usar exemplo nosso para mostrar que isso não é brincadeira. Que esta maldição hereditária, ela precisa ser quebrada em Cristo. E talvez você diga isso assim, mas eu falo pro meu filho vir para a casa do Senhor, ele não quer. É melhor ele vir, amado, a princípio, enquanto você pode ordenar, carregar ainda que seja força, porque ele vai aprender, alguma coisa vai ficar. Nós não tínhamos princípio cristão, nós tínhamos princípio espíritas. Meu avô, pai da minha mãe, era espírita na Bahia. Sabe? Da parte do meu pai era tudo idólatra. Então eram pessoas que não tinham Deus. Tinha Deus num quadro. Eu lembro que na minha casa tinha um quadro de Santa Luzia, que era uma mulher com um prato na mão com 2 olhos. Aquilo era horrível. Eu morria de medo daquele quadro. Mas era a nossa crença. Entendeu?
Em um lugar onde Deus não está presente, é só derrota. Agora, é inaceitável casa de crente estar nessa condição. Se tiver, é tempo de você pedir para o Senhor a libertação. E não achar que é apenas a rebeldia dos filhos. Por muitas vezes a rebeldia maior é dos próprios pais que fazem vista grossa. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.